Olá, então vamos começar a segunda parte da nossa aula. Nessa segunda parte, vamos falar em planos no R3. Tá? Então, como que eu determino um plano no R3, tá? Então, para determinar um plano, basta que você forneça um ponto, né? Um ponto desse plano, tudo bem? E ainda um vetor que seja perpendicular ao plano, tudo bem? O que é um vetor perpendicular ao plano? É se você pensar num plano, né? Pensa numa superfície, por exemplo, numa folha de sulfite reta, assim, né? O, um vetor que é perpendicular ao plano é um vetor que, se você olhar para ele, ele vai estar fazendo um ângulo de 90 graus em relação ao seu plano, tudo bem? Então, a imagem que ajuda bastante é essa. Imagina que você está lá uma folha de sulfite plana, reta. Uma folha de sulfite pode acabar dobrando, mas pense na folha de sulfite na sua mesa. E aí, um vetor que seja perpendicular a um plano, por exemplo, um vetor que você consegue colocar em cima do plano e apoiar ele, tudo bem? É um vetor bem retinho, tá? Então, é isso. Pensa no plano em R3, como, por exemplo, a sua mesa, onde você está, você tem a sua mesa. Aí você pega uma caneta sua e tenta equilibrar ela, tá? Se você conseguir equilibrar, então você pode pensar nesse vetor aí, pensar a caneta como sendo um vetor, e esse vetor sendo perpendicular ao plano, tudo bem? Então não importa onde você colocar ele da mesa, se você conseguir equilibrar, ele é um vetor que é perpendicular ao plano. Qual que é a ideia? A ideia dele é que meio que ele está dando para você uma direção, né? Da onde está esse plano. Tudo bem? Uma direção, assim. Tá? Então isso que é um vetor perpendicular ao plano, tá? E a gente chama ele de, esse vetor que tem essa propriedade, a gente chama de um vetor normal, tá? No exemplo que vocês fizeram aí na mesa de vocês, a caneta seria então um vetor normal. Tudo bem? Tudo bem? Por que é um vetor normal? Porque ele está indicando a direção, né? Você tem a sua mesa que você consegue equilibrar, assim, né? Então você pode dizer que seu plano, esse plano da sua mesa é um plano horizontal, tá na horizontal. Mas você também pode pensar e olhar uma das paredes da onde você está, tudo bem? Se você olhar uma das paredes, então essa parede que você pegou em particular, ele também é um plano. E aí o que seria um vetor perpendicular a esse plano? Seria aquele que ficaria um vetorzinho que você colocasse e ficasse na vertical, tudo bem? Desculpa, nesse caso da parede, um vetor perpendicular à parede seria um vetor que fosse horizontal, ficasse horizontal, tudo bem? Então é isso. Então, para a gente determinar um plano, a gente vai precisar de um ponto do plano, tudo bem? Ou seja, vai ser um ponto no nosso exemplo, um ponto aí da sua mesa, e um vetor perpendicular ao plano, que é chamado de vetor normal, tudo bem? Para indicar uma direção. Então, como é que ficaria a equação, né? Como a gente mostra como é que é a equação do plano nesse caso? Então, você tem um ponto, né? O ponto do plano aqui é dado, coordenadas x0, x1, x2, e você tem um vetor U de coordenadas o 1, o 2 e o 3, que é normal ao plano, tudo bem? Ou seja, ele é perpendicular ao plano. Tá legal? Como é que é a equação, né? Qual que é a ideia? Se um ponto genérico x, y, z também está no plano, o que você quer? Se também está no plano, você quer que o segmento de reta que vai do seu ponto P0 dado até esse ponto, ou seja, esse vetor que está aqui, ele deve ser ortogonal ao vetor U. Tudo bem? Tudo bem? Qual que é mais ou menos a ideia, né? Você tem lá, como a gente está pensando aqui, suponha que você está olhando a sua mesa e você colocou uma caneta assim e conseguiu equilibrar, ele é um vetor normal. Aonde você colocou a sua caneta, você pode pensar como sendo um P0, tudo bem? Como é um plano, você tem esse P0. Aí você pega outro ponto qualquer aí da sua mesa, você pode pegar a sua caneta e colocar nesse ponto também, que ele vai continuar sendo o normal, tudo bem? E mais ainda, ó, isso que é uma coisa legal. Pega um ponto, olha aí um ponto na sua mesa, esse vai ser o P0, tudo bem? Pega um outro ponto que você chama de P, um ponto qualquer aí da sua mesa, tudo bem? Pega um ponto qualquer e chama de P. Aí traça uma reta que vai desse ponto inicial, seu P0, até o P1. Se você olhar, você pode pegar sua caneta na posição vertical
e andar sobre essa reta, você vai ver que o ângulo entre essa sua reta que você desenhou e a sua caneta continua sendo 90 graus, tudo bem? Ou seja, ele continua sendo ortogonal, o seu vetor normal vai continuar sendo ortogonal à sua reta que você desenhou, tudo bem? Já ficou claro? Então, o que acontece? Você está aí na sua mesa, né? Você põe, por exemplo, põe uma folha de sulfite aí, você pega um ponto lá, pega 2 pontos e traça uma reta sobre ela, tudo bem? Traça uma reta ligando esses 2 pontos. Aí você vai ver que essa reta, a direção dessa reta em direção à sua normal, ou seja, a sua caneta que você está equilibrando na forma vertical, e sempre o ângulo entre a sua caneta e essa reta é sempre 90 graus. Em outras palavras, a sua reta e esse vetor, no caso a sua caneta, sempre são ortogonais. Tudo bem? Tá? Eu acho que com esse exemplo fica bem claro, né? Então, a sua reta lá que você desenhou, você pode olhar ela, não necessariamente a reta toda, mas a direção que é dada pelo segmento de reta, né, que vai do seu ponto P0 até o ponto P, tudo bem? E como que a gente escreve isso? Só escrever x menos x0, y menos x0, z menos z0. Isso aí deve ser ortogonal, continuar sempre ortogonal ao seu vetor u, tudo bem? Porque o vetor u é aquele vetor que é ortogonal ao seu plano, tudo bem? E para escrever, então, a equação, isso aqui, tem que ser satisfeito isso, né? Esse vetor tem que ser ortogonal ao vetor u, então basta escrever, né? Então, u, que é o seu vetor, multiplicado pelo seu vetor P0P, ou seja, aquela sua reta que você desenhou aí no sulfite, isso aqui tem que ser igual a zero, produto escalar, tá? Então, lembrar, né? Nossa definição, a gente definiu o que eram ortogonais. Intuitivamente, você sabe que duas coisas são ortogonais se o ângulo entre eles é 90 graus. Um jeito de você ver isso é fazendo produto escalar, e esse produto escalar dando igual a zero. Tudo bem? Então, esse produto escalar de U com esse seu segmento de reta tem que dar igual a zero. Tá? E aí você só abre, né, as expressões. Então, você vai ter que ter aqui 1 vezes x menos x0, que é a primeira coordenada do P0P, mais o 2 multiplicado pela segunda coordenada, que é o y menos y0, mais a terceira coordenada do vetor u, multiplicado por z menos z0, tem que ser igual a zero. Tudo bem? Tudo bem? Então, isso aqui é a nossa equação do plano, tá? Dado que você tem o vetor u, dado que você tem um vetor u, você sabe que é ortogonal ao plano, e dado que você tem um ponto do plano qualquer, que é o x0, y0, z0, a equação do plano fica dessa forma. Primeira coordenada do vetor u, multiplicado por x menos x0, mais segunda coordenada do vetor u, multiplicado por y menos y0, mais terceira coordenada do vetor u, multiplicado por z menos z0. Isso aqui tem que ser igual a zero. Bem, essa aqui é a equação do plano. Exemplo, né? Encontre a equação do plano que contém o ponto 2, menos 1 e 0 e é perpendicular ao vetor menos 3, 4, 1. É fácil. Como é que a gente faz? A gente faz a primeira coordenada do vetor u, menos 3, multiplicado por x é o ponto genérico, menos x0, que é x0, 2. Aí depois a segunda coordenada do vetor u, que é o 4, tá? Esse aqui vai fazer o papel de u, e esse aqui vai fazer o papel de P0. Então, é segunda coordenada multiplicada por y, que é o ponto genérico, menos segunda coordenada do ponto que você pegou P0. Aqui é o menos 1. Então, vai ficar y mais 1. Mais última coordenada do vetor u, que é 1, multiplicado por z menos ponto aqui que é 0, né? Então, vai ficar só menos z. É mais z, né? Mais z igual a 0. Tá? Então, pronto. Essa é a equação do plano. Tá? Então, essa é simplesmente a equação do plano. Desse plano, né? Do plano que contém um ponto 2, menos 1 e 0, e é perpendicular ao vetor menos 3, 4 e 1.
E a gente consegue escrever essa equação de uma forma um pouquinho melhor, né? Se você desenvolver isso daqui, vai ficar assim, ó. Se você desenvolve essa expressão aqui, ele fica assim. Fica... Opa. Então, se você desenvolver essa equação do plano, vai ficar assim, ó. Vai ficar 1x mais o 2y mais o 3z mais... Aí aqui é sobras, né? Ficar menos o 1x0, né? Menos o 2y0 menos o 3z0, isso igual a zero. Tudo bem? Então, eu só desenvolvi isso aqui, separei o que estava no x, o que estava no y, o que estava no z, e ficou um resto aqui. Tudo bem? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode chamar isso aqui de A, o 1 de A, o 2 de B, o 3 de C, isso aqui tudo, ó, todo esse resto que ficou aqui, a gente chama de D. Tudo bem? Então, uma equação geral, para qualquer plano, você pode pensar dessa forma aqui, ó. Você pode sempre pensar que ele é da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tudo bem? Então, toda a equação, igual que a gente começou a ver lá no exemplo anterior, tá? Você consegue sempre escrever dessa forma. É um A vezes um X, né? A é um número, A vezes X mais B vezes um Y mais C vezes Z mais D igual a zero, tá? Aqui, por exemplo, ó, só para vocês concordarem, aqui você pode, se você desenvolver isso aqui, vai dar assim, vai dar menos 3x mais 4y mais z, né? Aqui que vai sobrar, ó, menos com menos dá mais, 3v2, 6, mais 6, mais 4 mais 1, 4 vezes 1, né? Mais 4 igual a zero. Tá? Então você consegue escrever assim, ó, menos 3x mais 4y mais z mais 10 igual a zero. Tá? Então tem aquele formato, né? AX mais B vezes Y mais C vezes Z mais um D igual a zero. Tudo bem? Então você sempre consegue escrever a equação do plano, a equação geral do plano, então fica dessa forma, né? Então todo plano genérico vai acabar tendo essa expressão. Tudo bem? Então, para você determinar o plano, a gente já viu, né? Dado um ponto e um vetor você faz, e no final das contas você chega que a expressão geral ela é dada da forma... Opa! Ela é dada da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Tudo bem? E por que isso é legal, né? Porque você saber como é que é a equação geral do plano é interessante. Isso te ajuda a resolver alguns exercícios, né? Vamos olhar esse exercício aqui em particular, que é assim, encontre a equação do plano que passa pelos pontos P1, P2 e P3, tá? Então, passa no sentido assim que contém um ponto P1, contém um ponto P2 e também contém um ponto P3.